Olá, pessoal! Nessa videoaula, iremos estudar a gestão macroeconômica do governo Lula, de 2003 a 2010, e do governo Dilma, de 2011 a 2016. A posse do governo Lula em 2003 foi marcada por decisões que representaram uma mudança clara em relação ao passado do Partido dos Trabalhadores e contribuíram decisivamente para reduzir o grau das tensões macroeconômicas e incertezas existentes no final de 2002. Entre essas decisões estão o anúncio das metas de inflação para 2003 e 2004 de 8,5% e 5,5%, respectivamente, que implicavam um forte declínio em relação à taxa efetivamente observada em 2002, reforçando a política anti-inflacionária. Elevação da taxa de juros básica, a taxa Selic, nas reuniões do Comitê de Política Monetária, Copom, mostrando que isso não era mais um tabu para o PT. Definição de um aperto da meta de superávit primário, que passou de 3,75% para 4,25% do PIB em 2003. Corte do gasto público para viabilizar o objetivo fiscal, deixando de lado antigas promessas de incremento do gasto. De certa forma, anos depois, o partido dava razão à tese que muitos dos seus líderes antes criticavam, de que tanto a austeridade como a estabilidade deveriam ser políticas de Estado, independentemente do partido que estivesse no governo. Assim, a ortodoxia fiscal e monetária abraçada pelo novo governo gerou resultados positivos em termos de combate à inflação, ajudada naturalmente pela queda do câmbio causada pelo rigor da política monetária, pela melhora dos termos de troca e pela abundância de recursos à disposição no mercado internacional. Juntamente com as medidas de aperto monetário e fiscal, outro elemento importante para justificar a guinada do mercado após a onda de desconfiança que precedeu a eleição de Lula foi o compromisso do novo governo com as chamadas reformas estruturais. Assim como no caso da política econômica em geral, tal mensagem também foi vista como sinal de continuidade em relação às reformas ainda incompletas do governo anterior. As propostas apresentadas pelo governo no tocante às reformas tributária e da Previdência Social não eram completas, mas tratavam de um conjunto de providências que, em primeiro, eram mais profundas que inicialmente se imaginava. Segundo, representavam um rompimento com as bases corporativas do funcionalismo, que tradicionalmente sempre estiveram vinculadas ao PT. E terceiro, iam em direção do reforço do ajuste fiscal e da redução das desigualdades sociais. A gestão macroeconômica passou por uma mudança nítida de postura após a substituição de Antônio Palocci no Ministério da Fazenda, ocorrido no final do primeiro governo Lula, por Guido Mantega. Tal mudança se manifestou por meio dos seguintes elementos. O gasto público teve um aumento expressivo em relação à média dos 2 primeiros anos do governo. Observou-se uma tendência a um afrouxamento dos superávites primários. O ministro da Fazenda passou a divergir claramente em várias ocasiões do Banco Central acerca da condução da política monetária. A retórica ministerial deixou de enfatizar os aspectos de continuidade ligados à manutenção das políticas herdadas do governo anterior e passou a procurar diferenciar de forma sistemática a política oficial em relação ao que era praticada no governo FHC. E houve um aumento substancial da importância e do papel do BNDES na economia. Apesar do afrouxamento evidente das políticas fiscal e monetária no segundo mandato do governo Lula, no aspecto geral, o período de 2003 a 2010 apresentou resultados bastante positivos. A inflação manteve-se sempre no intervalo de tolerância, definido pelos sistemas de metas de inflação. Na média dos 8 anos do governo, o crescimento econômico ficou em 4%. Houve uma queda importante das taxas de desemprego, de 12% em 2002 para 7% em 2010, acompanhada de uma importante elevação dos níveis de formalização da economia. A dívida líquida do setor público caiu de 60% do PIB em 2002 para 40% do PIB em 2010.
O crescimento firme da economia mundial, especialmente antes da eclosão da crise financeira internacional de 2008, contribuiu para a expansão das exportações brasileiras, que entre 2002 e 2007 cresceram a uma média anual de mais de 9%, apesar da apreciação real observada no câmbio. O que se pode dizer sobre os anos de 2003 a 2010 é que foram marcados pela consolidação do processo de estabilização e por avanços sociais importantes. Por outro lado, o Brasil em 2010 continuava, mais de 15 anos depois do Plano Real, com alguns problemas similares aos de 1995, quais sejam uma taxa de investimento insuficiente, uma poupança doméstica baixa e uma competitividade deficiente da economia, fatores que estavam novamente por trás do ressurgimento do problema dos déficits elevados em transações externas. A economista Dilma Rousseff assumiu a presidência do Brasil em 1º de janeiro de 2011. O primeiro momento do governo Dilma foi de relativa paz, graças aos indicadores econômicos favoráveis no alvorecer do seu governo. O PIB de 2010 chegou em 7,5%, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, estava alta, mas ainda dentro da tolerância do regime de metas, fechando 2010 em 5,9%. O superávit primário era de 2,7%, para uma meta de 3,1%. E o dólar estava em R$ 1,66. Todavia, a paz duraria pouco, sendo interrompida pelo início de um ciclo de retração econômica, que resultaria em uma deterioração da popularidade da presidente Dilma. A atividade econômica desacelerou durante todo o primeiro mandato da nova presidente, caindo de 2,7% em 2011 para 0,1% em 2014. A popularidade da presidente declinou juntamente ao enfraquecimento do PIB. Mesmo a reeleição da presidente em outubro de 2014 não serviu para reduzir sua impopularidade e, a partir de 2015, as manifestações contra o seu governo se intensificaram. Em um primeiro momento, as manifestações eram norteadas pela insatisfação do povo com o desempenho da economia, mas em um segundo momento assumiu uma ação pré-impeachment da presidente, uma vez que os altos membros do PT foram denunciados durante a condução da investigação da Polícia Federal, batizada de Operação Lava Jato. A operação investigava as irregularidades nos processos de licitação da Petrobras com algumas das maiores empreiteiras do Brasil. Embora os motivos para o enfraquecimento do PIB ainda não sejam completamente conhecidos, a nova matriz econômica é o marco inicial para entender o que ocorreu com a economia brasileira nos últimos anos, sobretudo por conta de um motivo simples. O tripé macroeconômico que possibilitou a estabilização de preços e todo o ciclo virtuoso em curso desde então foram, segundo os críticos da nova matriz, negligenciados no governo Dilma. O objetivo, segundo o governo, da nova matriz econômica era corrigir algumas inconsistências do pilar macroeconômico brasileiro, como taxas de juros reais excessivamente altas e um câmbio muito valorizado. Nesse sentido, a taxa Selic foi reduzida e o governo passou a intervir no mercado de câmbio, com vistas a corrigir as possíveis distorções do câmbio flutuante. Contudo, o que ocorreu de fato foi o aumento da inflação, degradação do superávit primário e depreciação cambial excessiva. Outra vertente que a nova matriz preconizava era uma maior intervenção do Estado na economia, com forte viés protecionista. Para muitos, essa nova política contribuiu para aprofundar a crise econômica, uma vez que beneficiou setores específicos em detrimento de outros, que tiveram os preços controlados pelo governo, sendo severamente prejudicados, como é exemplo do setor elétrico, petrolífero e de etanol. Em resumo, pode-se constatar que o tripé macroeconômico do Plano Real ruiu sob o peso dos erros de concepção da nova matriz econômica. Os reflexos de tais erros sobre a economia brasileira foram iguais à soma de todos os receios: inflação, recessão e desequilíbrio fiscal.
O tripé macroeconômico foi um dos mais importantes legados do Plano Real e consistiu de um conjunto de instrumentos macroeconômicos que possibilitaram o controle da inflação por meio do regime de metas de inflação, câmbio flutuante e lei de responsabilidade fiscal. Para alguns analistas, a degradação do pilar iniciou-se já em 2008, quando as medidas contracíclicas tomadas pelo então presidente Lula, embora bem aplicadas, foram mantidas além do tempo que seria recomendado para a garantia da estabilidade tão duramente conquistada. De fato, as consequências da implementação da nova matriz econômica sobre a inflação, o nível de atividade econômica, mergulharam o Brasil em uma recessão que só tem precedentes históricos com a grande recessão de 1930. Bom, pessoal, com essa videoaula encerramos o conteúdo da disciplina de Política Econômica Contemporânea. Nela, pudemos aprender que a gestão macroeconômica conduzida nos governos Lula foi marcada inicialmente pela continuidade da política do governo anterior e, a partir de 2008, por um processo de ruptura que se intensificou nitidamente a partir de 2011 com o governo Dilma. Espero que a disciplina tenha contribuído para o entendimento de como a condução da política macroeconômica interfere e define no resultado de variáveis que acabam por impactar, de uma forma ou de outra, na vida de todos nós: emprego, crescimento, inflação, juros e câmbio.